Olá, gente linda e inteligente desse canal. Tudo bem com vocês? Eu quero convidar vocês para mais uma análise de coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. E hoje eu quero te falar sobre precisar morrer uma versão antiga para começar uma vida nova. Então vamos aqui. Eu vou te dizer primeiro aqui uma frase que pode até te incomodar no começo, mas eu preciso que você escute. Você não vai entrar numa vida nova que está pedindo em oração, carregando a mente velha, a mente de hoje. A Bíblia não diz para você melhorar a sua mente, ela diz para você renovar a sua mente. Lá em Romanos 12:2, Paulo diz isso. Renovar a mente é diferente de melhorar. É renovar, é trocar, é fazer diferente. Melhorar é dar um ajuste no que já existe. Você continua com a mesma base, só um pouco mais arrumado. Renovar é outra coisa. É deixar algo morrer. Literalmente. Morrer. Uma crença morrer. Para que outra coisa completamente nova possa renascer no lugar. Olha, isso é muito importante. E eu vou falar de uma coisa que eu vi acontecer na minha própria vida. É por isso que tanta mulher de fé ora pedindo por uma vida nova, mas continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Porque ela está tentando melhorar uma mente que, na verdade, precisa ser renovada. E às vezes a pessoa está ali dentro da igreja, ela acha que a mente dela já está renovada. Mas tem que parar para observar os resultados. Se não está dando certo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí você vai e renova sua mente. Hoje eu vou te mostrar porque toda mudança verdadeira exige, presta atenção, toda mudança verdadeira exige uma morte. Não uma morte física, mas uma morte de uma identidade antiga. E quais são os passos práticos para você atravessar isso sem perder o caminho? Então, vamos lá comigo? Vamos falar de 5 etapas da renovação da mente, ok? Antes de entrar nas etapas, eu quero te dizer uma coisa que talvez seja o maior erro que você tem cometido até hoje. Não foi por falta de fé, mas foi falta de acreditar que dava para entrar numa vida nova. Não foi falta. Não foi falta de fé, foi você acreditar que dava para entrar numa vida nova, segurando a mesma mente, as mesmas palavras e os mesmos medos que você trazia. Não existe vida nova para uma mente que ainda concorda no fundo com a escassez. Não existe propósito cumprido por quem ainda fala a língua do medo de todos os dias. A sua mente precisa concordar com aquilo que você está pedindo em oração. Senão, você vai continuar orando por uma coisa e vivendo o oposto dela sem entender o porquê. Quando a palavra de Deus fala que quando dois ou mais estiverem reunidos em nome de Deus, ali ele estará. E 2 ou mais pessoas, Deus sempre estará ali. Só que quando estamos sozinhos, Deus está ali também quando a gente ora. Então a gente também pode entender que 2 precisam estar alinhados, que é a sua mente e o seu coração, ou mais, a sua mente, o seu coração e as suas palavras precisam estar alinhados para que a ação de Deus possa acontecer verdadeiramente na sua vida. Então,
a sua mente precisa concordar com aquilo que você está pedindo em oração. Senão, você vai continuar orando por uma coisa e vivendo o oposto dela, porque a sua mente não acompanha o que você está orando. E você vai viver o oposto dela e vai ficar sem entender o porquê disso. Então, vamos lá. Primeiro, para declarar a sua história, pare de declarar a sua história antiga como se ela fosse uma profecia. Toda vez que você diz, eu sempre fui assim, na minha vida, na minha família é assim mesmo, eu nunca consegui mudar isso, você está profetizando contra você mesma. Presta atenção, são frases comuns. Mas você está profetizando e treinando a sua mente com tudo que você está falando. A Bíblia ensina que existe poder na palavra. Afinal, Deus, lá em Gênesis 1, Deus criou o mundo pela palavra, pelo verbo, que era Jesus Cristo. Mas pela palavra foi criado todo o mundo. A Bíblia nos ensina que existe poder na palavra. Se isso é verdade para a bênção que você declara, também é verdade para a queixa que você repete sem perceber. Sua boca não está apenas descrevendo o seu passado, ela está muitas vezes garantindo o seu futuro. Olha isso, gente. Identifique. Já estamos no 2 aqui. Então, a primeira foi: pare de declarar a sua história antiga como se ela fosse uma profecia. Segunda, identifique quem e o que está alimentando a sua mente velha. Não é sobre cortar pessoas de forma fria. E também não é sobre culpar quem está ao seu redor. É sobre perceber que conversas, que grupos, que amizades, que tipos de conteúdo você consome todos os dias, que está regando exatamente a crença que você diz que está tentando arrancar pela raiz. A palavra que você mais ouve é quase sempre a palavra que você mais crê. Se a sua rotina inteira está cercada de discurso, de impossibilidades, vai ser muito difícil sustentar uma fé de possibilidades só nos momentos de oração. Então, identifique quem e o que está alimentando a sua mente velha. Vamos para o terceiro passo. Pare de tratar o seu desconforto como um pecado. Existe uma diferença entre o medo que protege e o medo que aprisiona. Sentir incômodo com a sua vida atual não é falta de fé e também não significa que você está mexendo com a coisa errada. Esse desconforto pode ser justamente o Espírito do Senhor te avisando que você foi feita para mais do que isso que você está vivendo hoje. Não é toda inquietação que vem para te confundir. Algumas vêm exatamente para te despertar. E vamos para a quarta. Então, a terceira é: pare de tratar o seu desconforto como um pecado, como uma coisa que está errada. Então, vamos para o quarto item aqui. Pratique a sua palavra antes de precisar dela. Ninguém treina coragem no dia a dia, no dia em que precisa dela. Ninguém treina coragem no dia em que precisa dela. Você treina coragem na sua rotina, na forma como fala sobre o seu casamento, sobre o seu dinheiro, sobre o seu corpo, sobre o seu futuro e justamente nos dias em que nada está em jogo. Aí, no momento em que ninguém está cobrando um resultado, que a fé deixa de ser só um sentimento bonito e se torna
Disciplina. E a disciplina é o que sustenta a sua palavra no dia em que a pressão realmente chegar. Então você pratica a coragem no dia a dia, você pratica no dia a dia para o dia que você precisar, você já ter forte isso ali em você. Então, a fé, realmente, a disciplina é o que vai sustentar. A disciplina é o que vai sustentar a sua palavra no dia em que a pressão realmente chegar. A disciplina é remédio para quase tudo na vida da gente. Então vamos lá. Por exemplo, frequentar uma academia não é motivação, é disciplina. É disciplina que vai te manter na academia. Vamos para o quinto. Aceite que o deserto é parte do caminho e não um desvio dele. Você não vai pular direto da escassez para a promessa, sem passar por um período de ajuste. Esse período tem um nome na Bíblia: deserto, jejum, tempo de espera. Mas esse período tem prazo. Ele existe para te preparar, não para te prender. A diferença entre quem atravessa o deserto e quem morre nele, na maioria das vezes, não é o tamanho da dificuldade, é a renovação ou não da mente durante esse tempo de espera. Porque se você não renovar a sua mente, você vai ficar esperando o resto da vida. Daqui a alguns anos, você vai olhar para esse momento de duas formas possíveis: como mais uma oportunidade que passou, ou como o dia em que você decidiu, de verdade, renovar a sua mente. Esse vídeo te confrontou de um jeito bom? Eu tenho um próximo passo para você. Eu criei o diagnóstico da vida travada, uma ferramenta gratuita que você faz ali em 5 minutos e vai te mostrar exatamente qual dessas 5 etapas você ainda não conseguiu atravessar e qual mente antiga você ainda está, sem perceber, sustentando até hoje. É rapidinho, como eu falei, você não gasta mais do que 5 minutos e é gratuito. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e ele te leva direto para o grupo no WhatsApp, onde esse teste vai ser disponibilizado para você e onde eu vou te acompanhar nos próximos passos dessa jornada. Olha que legal! Então, me conta aqui nos comentários qual dessas 5 etapas é a mais difícil para você hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que você sabe que também precisa renovar a mente para receber uma vida nova, aquela que a pessoa está pedindo a Deus. Então, eu já peço aqui para você não esquecer de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com essa pessoa e de estar aqui para o próximo vídeo na semana que vem. Então, fiquem com Deus e até lá!